Um dos movimentos mais expressivos desse início dos anos 60, 61 até 64 particularmente, foi o Centro Popular de Cultura da UNE, União Nacional dos Estudantes. A UNE era um movimento poderoso nesse período. Ela dividiu, nesse começo dos anos 60, a liderança com o pessoal de esquerda que vinha do antigo Partido Comunista, do PCzão e ampliações, mas dividindo também a liderança política com o grupo católico que veio da Ação Popular, que teve vida curta nesse período e tal. A gente normalmente se refere ao Centro Popular de Cultura da UNE, que foi feito no Rio de Janeiro, mas a Univolante, já em 62, na primeira gestão de quem? Agora esqueci. 62 foi... primeiro que foi eleito pela AP. Foi Aldo? Aldo Arantes. Aldo Arantes. Na primeira gestão de Aldo Arantes, o Aldo, que tinha uma vivência diferente da vivência do pessoal de partidão e tal, propôs fazer a Univolante. Então saiu para refazer as bases da Uni no Brasil inteiro. Não tinha só as bases dos universitários, não. Tinham também muito forte as bases dos estudantes secundaristas, da UBS, no centro no Rio de Janeiro, que era ainda a capital federal nesse período, mas a UBS saiu junto com a UNE para visitar, e o CPC tinha nascido ali nesse momento Guanabara, né? O Distrito Federal tinha virado Guanabara, sobre a influência ainda muito forte de Carlos Lacerda. Foi um período rico politicamente, difícil politicamente. Então, existem vários centros populares de cultura nos estados. Eu vou fazer uma referência ao Centro Popular de Cultura da UNE e vou dizer mais ou menos de outros centros populares que existiram em Belo Horizonte, em Goiânia, em Porto Alegre, etc. Era um centro popular, ele não trabalhou diretamente com educação, o Centro Popular da UNE trabalhou com cultura popular. E numa concepção de cultura popular, diferente da concepção de cultura popular que era desenvolvida pelo MCP, pela campanha de Pé no Chão também, né, também se aprendecer, pelo MEB, etc, etc. Se a gente quiser simplificar um pouco, a gente vai dizer que desses outros movimentos, essa noção de cultura popular vem muito por uma influência católica ou cristã mais ampla. E o do CPC muito mais uma influência marxista ampla. Tá certo que com alguns leves ainda de stalinismo e tal, mas o Leandro Conde, por exemplo, em bons textos, disse que não tinha essa disciplina tão rígida para o pessoal de cultura. Era Carlos Nelson, era coisa. A grande figura do CPC foi Vianinha, um teatrólogo de renome e tal. Mas a proposta foi feita pelo Carlos Estevam Martins, politólogo, recém-formado, essa geração que se formou em 60. CPC basicamente não era uma geração estudantil, o CPC se fez com uma geração recém-formada que queria fazer uma arte diferente. E ela nasce praticamente não de um rompimento de briga, de um rompimento um pouco ideológico do pessoal que trabalhava com o Boal e com o Guarneri no Teatro da Arena. Eles vêm para o Rio de Janeiro apresentar a peça Eles Não Usam Black Tie, que eu vi ainda como estudante em 60, que era um deslumbre para a gente, e um grupo que queria fazer um teatro mais politizado, particularmente Vianinha, fica no Rio, se juntando com esse povo que fazia mais as bases teóricas de uma cultura revolucionária, uma cultura basicamente de vanguarda para organizar o povo para a revolução. Essa um pouco era característica da arte popular revolucionária, da cultura popular revolucionária, que é posta no primeiro livro do manifesto
do Centro Popular de Cultura, que é escrito por Carlos Estevo, um pouco amenizado no segundo texto do Ferreira Goulart, que é o segundo presidente, o Carlos Estevo Coza, dizendo que a arte a arte é revolucionária enquanto é uma arte autêntica. E a grande virada dessa arte é exatamente da poesia do Ferreira Goulart, os primeiros poemas dele, até aquele enorme poema sujo dele, que é uma maravilha, do Vianinha fazendo peças assim do estilo Snooze Black Tie, quer dizer, é aquilo mesmo, é um pai sindicalista que reage a um filho que não é sindicalista, etc., que traz o tema da luta popular para o cinema, para o teatro e tal. A música que a gente tem disponível, que foi feita, foi aqueles long play, não lembro como é que chama, aquele long play que tinha duas músicas de um lado, duas músicas do outro, que chama O Povo Canta, do CPC, o hino do Carlos Liva, do Chico Xavier, ficou sendo... Não, Chico Xavier, a letra do Chico Xavier, que ficou sendo o hino do CPC. Tinha lá um hino do CPC, mas aquele hino era o subdesenvolvido, que sim, muitos anos depois, quando se faz uma comemoração dos 50 anos da Faculdade Nacional de Filosofia, no Salão Nobre, onde a gente viu lá o Snooze, o Black Tie, o povo que tinha punido, que tinha sido perdido a matrícula, entrou nesse salão cantando Subdesenvolvido. Isso 64 para 70 e pouco, 30 anos depois, por aí, 20 anos, quase 30 anos, 25, 30 anos depois, entende? É impressionante como ficou na memória. A gente conseguiu, a duras penas, por conta dessa maldita mania da pirataria, a duras penas, só colocar a musiquinha do Subdesenvolvido, a partir da versão original dele, ainda com os ruídos de um disquinho long play que foi usado 500 vezes. Tá? Carlos Lira prometeu uma versão melhor e tal, mas aí não teve tempo, talvez a gente consiga botar uma versão melhor, mas ainda é naquele disco histórico.